Nós leremos a palavra de Deus, mas antes eu quero reafirmar que a igreja reformada é aquela que está em constante reforma. Abra sua Bíblia em Mateus 22, verso 29. Irmãos, as genuínas igrejas evangélicas dizem com convicção que o ponto alto do culto ao Senhor é a pregação bíblica expositiva. E por que dizemos isso? Primeiro, porque a palavra é a palavra de Deus. Em segundo lugar, porque temos a segurança, ao lê-la, de que estamos compartilhando com o povo de Deus aquilo que Deus quis dizer ao seu povo. Mas também, irmãos, porque cada ato do culto, sabemos que é aceitável no culto, porque a palavra de Deus nos diz do caráter de Deus e do culto que agrada a Deus. Então, irmãos, isso não significa um desprezo aos demais atos do culto. Nós, os crentes batistas, dizemos que de nossos princípios, o primeiro é: a Bíblia é autoridade absoluta, sendo norma daquilo que cremos e praticamos. É regra de fé e prática. Então, por isso dizemos com muita convicção, o ponto mais importante do culto, do qual decorrem todos os outros momentos, é a pregação do Evangelho. Por isso, meu irmão, coloque-se diante da palavra de Deus com fome. Por isso, só deixe esse ambiente se houver uma razão muito forte para isso. Por isso, meu irmão, desligue o seu celular, se você se sente tentado a desprezar a palavra de Deus, trocando-a por aquilo que aparece em seu monitor. É a palavra de Deus que será lida e exposta. Vamos ler juntos? Mateus 22, verso 29. Leiamos. Respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Somente a congregação agora. Respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Como já foi dito nessa noite, hoje, 31 de outubro de 2024, nós relembramos uma época de grandes desafios e comemoramos as mudanças iniciadas na Europa do século XVI, mas que alcançaram o mundo. Este movimento, irmãos, não deve ocupar apenas as páginas dos livros de história universal e aqueles sites de consulta da história da humanidade. Este grande movimento está muito próximo de nós, seja por conta da fé que abraçamos, por exemplo, estando em um país de maioria católica, posto que este país foi colonizado por Portugal, nós não nos identificamos com a fé católica, que respeitamos. Reconhecemos que todo aquele que quer professar a fé católica deve ter todo o direito de professar. Mas nós decidimos que nós não nos submetemos à Igreja de Roma. Então, como diríamos que este movimento não tem relação com a nossa vida, se num país de maioria católica, o país considerado mais católico no mundo, aqui estamos nós dizendo: não, nós somos cristãos evangélicos batistas. Este movimento está muito próximo de nós por conta das necessidades do homem contemporâneo. Apenas o jovem Lutero, após um evento climático extremo, ter percebido a proximidade da morte, ter tido pânico ao pensar que não tinha segurança quanto ao seu destino eterno, ficou incomodado com o tema? Ou ainda hoje pessoas que conhecemos temem ao pensar na morte? Ainda hoje eu fui questionado quanto àquilo que acontece logo após a morte de alguém. Apenas nos dias de Lutero ou em nossos dias nos incomodamos quando alguém associa a graça de Deus ao acúmulo de riqueza, de dinheiro. Nos dias de Lutero, havia quem dissesse que quando alguém colocava uma moeda naquilo que hoje chamamos de gasofilácio, quando a moeda chegava ao fundo do gasofilácio, a alma relacionada à oferta daquela moeda
pulava do purgatório para o céu. Os irmãos não se lembram de nada dos nossos dias? Meus irmãos, as necessidades do homem contemporâneo justificam a celebração, justificam a reafirmação deste movimento. A mensagem não foi privatizada por Lutero. Lutero, claro, tornou-se muito conhecido por sua coragem, mas também porque Lutero escreveu. Lutero escreveu hinos, escreveu o que hoje chamamos de revista da escola dominical, declaração doutrinária, nos dias dele, catecismos. Lutero escreveu livros. Lutero tornou-se não apenas teólogo ou inólogo, mas também um educador, um pedagogo dos seus dias. E claro, quem mais escreveu, nos dias em que a imprensa, pela graça de Deus, foi inventada, podendo multiplicar escritos como nunca a humanidade conheceu, tornou-se mais popular. Mas a mensagem foi proclamada por gente que viveu antes de Lutero. John Wycliffe, John Hus, junto a Lutero, ou algum tempo depois, João Calvino, John Knox, Zwingli, Melanchthon, assim como as próximas ondas da Reforma com John Wesley, Whitefield, Moody, os grupos que também se firmaram após essa primeira onda da Reforma, dentre os quais nos encontramos nós, os crentes batistas. Alguém escreveu em 1212, o nome dele é Pedro de Blois, o seguinte: somos nós como anões postados sobre os ombros dos gigantes. Graças a eles, enxergamos mais longe do que eles próprios. O moto da reforma, pouco a pouco, tornou-se igreja reformada, sempre se reformando. Porque não consideramos estes pregadores do evangelho como aqueles que concluíram a obra da reforma, mas homens falhos a quem Deus usou para despertar outros. Então somos anões, mas nós somos anões que se colocaram sobre os ombros desses gigantes e por isso conseguem enxergar até mais distante do que eles. A reforma naqueles dias da Europa em crise social e espiritual foi justificada por aquilo que, a meu ver, ainda justifica reforma, mas também a busca e a oração por avivamento espiritual em nossos dias. Aquilo, irmãos, que provocou a revolução na igreja, porque o que deveria se tornar uma reforma foi ampliada para uma ruptura, diante da rejeição de Roma, ao clamor de crentes fiéis às Escrituras, esses crentes não tiveram outro caminho que não de romper com a igreja do Papa. Aquilo que esses irmãos colocaram, precisamos colocar ainda hoje. O afastamento das Escrituras. Naqueles dias, se vê também em nossos dias. Em nossos dias há um culto à personalidade e a busca por entretenimento nas reuniões da igreja. Os irmãos sabem que a escola bíblica dominical não tem sido o encontro mais apreciado na cristandade evangélica em nossos dias. As manhãs de domingo têm sido esvaziadas em algumas igrejas, pela graça de Deus, não nesta igreja, porque os embalos do mundo gospel de sábado à noite têm sido a preferência de muitos crentes. Nos dias de Lutero, havia um desprezo à sã doutrina. Indulgências espirituais eram vendidas em troca de doações financeiras. E hoje não há quem queira encontrar a bênção de Deus no sabonete que é comprado em algum culto neopentecostal. As toalhinhas com o suor dos seus mandingueiros do mundo gospel. Os apóstolos, falsos apóstolos, porque não é possível que eles ainda existam. A palavra de Deus, por exemplo, diz que apóstolo é aquele que foi testemunha ocular do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que assim se apresentam apenas dão prosseguimento à sua triste trajetória de desprezo à palavra de Deus.
O relativismo moral daqueles dias. Há escritos, irmãos, que dizem que o sacerdote era retratado mais facilmente como um homem comilão, beberrão, se prostituindo numa taverna. Em nossos dias, irmãos, quantos líderes evangélicos enfrentando problemas com a justiça, quantos envolvidos em escândalos financeiros. Naqueles dias, descrédito social. E hoje, você precisa honestamente reconhecer que igrejas e pastores são temas frequentes nas piadas daqueles que zombam do evangelho. A espiritualidade superficial daqueles dias se vê em nossos dias, a ditadura das emoções. Quando há muitos anos eu era um pastor recém-ordenado, eu fui a um presídio visitar um homem que fora preso porque matou uma pessoa. A família me solicitou e eu fui àquele local, ouvi, preguei o evangelho e orei por ele. Depois, um membro da família me procurou e disse: pastor, fulano de tal, por quem eu orei no presídio, disse que antes um pastor que gritou muito, que falou muito alto, que exagerou nas emoções, orou por ele. Depois veio o irmão. E ele viu muito mais luz no pastor que veio antes do que no senhor. Ele viu muito mais luz em quem veio antes. Pergunta aos irmãos. Uma pessoa distanciada de Cristo, que havia frequentado um culto pagão onde fizeram um trabalho para matar a pessoa que ele acabou assassinando, teria discernimento espiritual para dizer em quem há mais luz? Mas a ditadura das emoções é assim. Quem mais grita, mais leva o aplauso da multidão. Irmãos, em nossos dias é preciso voltar a falar de reforma, mas a meu ver também de avivamento. E por que precisamos falar de avivamento? Porque aquilo que acabei de dizer, muitas vezes é aquilo que muitos crentes pensam, mas falta algo além da convicção doutrinária. Faltam conversões genuínas. Está faltando doação sacrificial ao evangelho, inclusive com os bens, não por constrangimento, mas por voluntariedade. Tem faltado confissão de pecados, amor à palavra, oração, vocacionados, que entendam a honra de trocar a sua agenda particular profissional pela agenda do reino de Deus. Precisamos voltar a dizer que para a Igreja de Cristo, só a fé, só a graça, só a Escritura, só Cristo e só a Deus deve ser dada toda a glória. É preciso repetir Romanos 1:17. É preciso voltar a dizer que o justo vive da fé. Isso é possível. Observem, irmãos, que como consequência desse movimento de essência doutrinária, outros irmãos que acrescentaram a preocupação com a doutrina, a vida piedosa, nos influenciaram. Nós somos influenciados pelos puritanos. Não há como negar que os independentes nos influenciaram à margem das grandes igrejas da Reforma. Nós somos batistas. E assim como metodistas e outros grupos como os menonitas, nós entendemos, irmãos, que aquilo que foi feito na primeira onda da Reforma foi graça de Deus. Voltar à Escritura e voltar a compreender o Evangelho segundo a palavra revelada. Mas também entendemos que a palavra deve nos levar a relacionamento profundo, contínuo e delicioso com Cristo. É o que Jesus diz, a meu ver, aos saduceus aqui em Mateus 22, verso 29. Havia tão grande incredulidade, tamanha falsa religiosidade praticada por dois partidos entre os judeus, que Jesus os confrontou constantemente. Fariseus e saduceus tornaram-se inimigos de Jesus. O segundo grupo, aqui agora diante de Jesus no capítulo 22, tornara-se especialmente indisposto ao diálogo com Jesus, depois que Jesus expulsou mercadores do pátio do templo, dizendo: a casa do Senhor não deve se tornar
lugar de negócios. Deve ser respeitada como casa de oração. Saduceus e fariseus, segundo o Senhor Jesus Cristo, não estavam demonstrando cuidado com aquilo que era mais importante na vida espiritual. Os saduceus desconheciam a doutrina da ressurreição e negavam o poder de Deus visto na ressurreição dos mortos. Então Jesus, ao confrontar estas pessoas, houve uma pergunta absurda. Senhor, segundo a lei de Moisés, verso 24, um homem morrendo e não tendo filhos, terá sua esposa agora sob os cuidados do seu irmão, com quem se casará. E não tendo descendência e este morrendo, ela então se casará com o segundo, o terceiro até o sétimo. Então o Senhor, e dizem isso querendo pôr Jesus em aperto, zombando de Jesus, já que o Senhor diz que existe ressurreição, verso 28, na ressurreição de qual dos 7 será ela esposa? Então Jesus diz, vocês cometem erro. Vocês erram quando tratam da vida espiritual, quando falam de Moisés e quando tocam no importante tema da ressurreição, porque vocês não conhecem as Escrituras e vocês não conhecem o poder de Deus. Não conhecer, irmãos, é o mesmo que não ter visão. É o mesmo que viver na cegueira. O erro aqui é apresentado na língua grega como a palavra planao. Qual é a melhor tradução? É desvio. É aquela pessoa que está enganada. Vocês se desviaram da verdade e vocês estão enganados porque vocês não conhecem a Escritura. E vocês não conhecem o poder de Deus. Vocês estão iludidos e por isso se confundem. Vocês não conhecem aquele de quem o profeta Isaías, no capítulo 11, versos 1 e 2, diz que teria sobre si o Espírito do Senhor, que é o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Conhecimento e temor do Senhor. Escrituras e avivamento. Reforma com busca do poder de Deus. Me permitam, irmãos, compartilhar essa minha angústia. Eu concordo absolutamente que a igreja evangélica precisa continuar se reformando no entendimento da verdade de Deus, a sua palavra. Mas eu entendo, irmãos, que o movimento da reforma nos lembrou que precisamos experimentar o poder de Deus. É como um avião de 2 asas. Sem uma destas asas, o voo é impraticável. Avivamento e reforma é a agenda dos nossos dias. Precisamos de reforma, porque precisamos de maior conhecimento das Escrituras, que é a inspirada, divina, suficiente e inerrante palavra de Deus. Vejam em Mateus 22, no verso 31, quando Jesus diz que acerca da ressurreição dos mortos, os saduceus não leram o que Deus declarou. E o que ele declarou? Que ele é o Deus, verso 32, dos patriarcas, de Abraão, Isaque e Jacó. Ora, se não existe ressurreição, por que Deus se apresentaria como Deus destes que são apenas mortos? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então Jesus diz, vocês não tendes lido a palavra de Deus. Será que esta palavra dura de Jesus se aplica a muitos crentes em nossos dias? Não tendes lido. Verso 31, vocês não leem a palavra de Deus. Reforma, irmãos, é a busca de conhecimento da palavra de Deus como plano de vida. É aquele conhecimento contínuo, praticado como devoção diária. Se você não leu a palavra de Deus ainda hoje, com o desejo de praticá-la, você perdeu mais um dia da sua vida, que poderia ter sido um dia excelente. Plano contínuo para a sua vida. Errais não conhecendo as Escrituras.
O conhecimento das Escrituras como interesse pelo completo plano de Deus. Tudo que está na Bíblia é importante. E por que é importante a pregação bíblica expositiva, que é aquilo que eu pratico, os irmãos já sabem. Porque a pregação bíblica expositiva leva o pregador a expor aquilo que lhe é incômodo. Quando o pregador lê o texto e explica todo o texto e aplica todo o texto, torna-se cativo do texto. E então o pregador é obrigado a pregar até aquilo que não é o assunto que mais lhe interessa. Porque toda a palavra de Deus é importante. Você deve trocar a caixinha de promessas por toda a Bíblia. Você se lembra da caixinha de promessas? Uma caixinha com vários versículos bíblicos, cheio de promessas. Promessas são bíblicas, e nesse sentido a caixinha de promessas é boa. Mas a palavra de Deus contém juízos também. A palavra de Deus contém proibições. A palavra de Deus contém ais. Conhecimento das Escrituras para que haja submissão completa ao plano de Deus. Imaginem, irmãos, que um de nós chegou depois de um dia cansativo de trabalho em casa e disse à esposa: meu bem, faz uma omelete para mim. E a esposa, carinhosamente, separou 10 ovos para fazer uma omelete. Muita fome, né? Mas não duvidem não, alguns desses que estão indo são capazes de topar o desafio. Primeiro ovo, segundo na frigideira, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. E o 10º, podre, estragado. Dá para comer essa omelete? 9 ovos saudáveis e um estragado. Não dá para comer? Este é o grande problema das seitas, irmãos. As seitas têm uma boa mensagem até que uma falsa doutrina é incluída. Quantas seitas utilizam a Bíblia, mas também utilizam um outro texto. Você quer entender claramente o que é uma seita ou um grupo que não está unido ao cristianismo bíblico? Do modo geral, 2 perguntas devem ser feitas. Primeiro, reconhece que só Jesus Cristo salva? Ou é Jesus e mais a guarda do sábado? Ou é Jesus e mais subir no monte para fazer a oração? Ou é Jesus e mais a entrega do dízimo? Ou é Jesus e mais um profeta tal? Ou é Jesus e mais alguém? Ou é Jesus e mais uma experiência estática? Segunda pergunta. Crê que a Bíblia é a suficiente palavra de Deus? Ou é Jesus e mais as profecias de Ellen White? Ou é Jesus e mais o livro de Mórmon? Ou é Jesus e mais os acréscimos da sociedade, torre de vigia de Bíblias e tratados das testemunhas de Jeová? Ou é Jesus e mais o Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec? Igrejas cristãs genuínas dizem: Cristo é suficiente para salvar e a palavra dele é completa. O que é que Roma diz? Roma diz que você precisa da Escritura e do magistério da igreja, dos concílios da igreja. Roma diz que você precisa de Jesus e do seu esforço na prática das boas obras e na busca da intercessão daqueles que já morreram, chamados de santos. Conhecimento das Escrituras, reconhecendo que devemos nos submeter ao plano de Deus revelado em sua palavra. A espiritualidade medieval, irmãos, foi capaz de introduzir em grupos cristãos práticas pagãs. Não se enganem. Se esta igreja não estiver decidida a busca por reforma constante a partir do conhecimento das Escrituras, nós corremos o mesmo risco. Em segundo lugar, Jesus nos diz: busquem o poder de Deus. Por que vocês erram, saduceus? Porque vocês zombam de uma maravilhosa promessa da ressurreição dentre os mortos? E porque vocês erram segundo a vontade do Pai? Porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus? Dínamo.
a força, o poder, a energia, a fortaleza de Deus. Vocês não conhecem o poder daquele que, dizia Jesus, ressurgirá dentre os mortos e dará do seu espírito para que vocês tenham poder para representá-lo em toda a terra com a palavra dele em mãos. Conhecimento do poder de Deus se vê naquele que é verdadeiramente servo de Deus e o reconhece como seu Senhor. Eu já tive um amável cachorro da raça Pitbull. Muita gente não acredita. E o nome dele era Hulk. Eu e a Samila criávamos o Hulk. O Hulk veio da Bahia conosco, dentro do nosso carro, e eu precisei trocar a blusa algumas vezes porque ele vinha com a língua me babando todo o caminho. Irmãos, eu lembro-me que quando saíamos eu e a Samila para passear com o Hulk, as pessoas mudavam o lado da rua. Mas, meus irmãos, aquele animal forte, de aspecto assombroso, era um doce conosco. Ele sabia quem era o Senhor dele. Ele sabia quem era o dono. Ele se submetia. Era um animal domesticado. Mas a uma ordem minha ou da minha esposa, ele poderia fazer algo impressionante. Irmãos, o servo de Deus é uma vida domesticada pelo poder de Deus. Nós não brincamos com as coisas de Deus, mas nós podemos ser usados por Deus para a sua glória. Há uma ordem de Deus, a sua vida pode impactar muitas vidas. Conheça a palavra de Deus para que você conheça melhor aquele que deseja te usar segundo a vontade dele e segundo a ordem dele, um homem nas mãos de Deus. Dizia Moody, pode transformar a história da humanidade. Ele dizia assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer em, para e através de uma vida que decida entregar-se inteiramente nas mãos de Deus. Aquele que conhece o poder de Deus é o amigo que experimenta a graça de Deus. A justificação e a graça revelam a nossa impotência. Nós somos amigos de Deus. Ele nos chamou e nos tornou seus amigos. Ele nos justificou, livrando-nos da nossa culpa, para que pudéssemos nos relacionar com Ele e vivermos como amigos dEle. Sim, Deus nos chama a uma amizade com Ele. Você já imaginou? Que convite bendito! O Deus eterno e todo-poderoso te convidando a um relacionamento de amigo com Ele, para que você, compreendendo a verdade dEle, influencie a humanidade. Você precisa experimentar o poder de Deus como um filho que descansa na vontade do Pai. Como um filho que diz: o meu Pai pode. Eu sou frágil, eu sou limitado, mas o meu Pai eu conheço. Meu Pai é poderoso. Meu Pai tem todos os recursos em suas mãos. Jesus surpreendeu a todos com o seu ensino. Publicamente disse aos saduceus: por que vocês estão errando e não desfrutam das benditas promessas da Escritura? E por que vocês não provam do poder de Deus que quer usá-los? Por que vocês estão errando? Vocês não têm trilhado o caminho correto. Jesus, no verso 15, segundo a palavra de Deus, já tinha feito os fariseus se retirarem. Mateus 22:15, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Como surpreender aquele que conheceu muito bem a palavra do Pai e proclamava esta palavra com poder. Verso 22, ouvindo isto se admiraram e deixando foram-se. Vamos perguntar acerca do relacionamento do homem com o império, com César. O que devemos fazer, Senhor? Em relação aos tributos, pagar a César ou não? A resposta de Jesus: calou os fariseus. Na sequência, verso 23,
Aproximaram-se os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram. Este é o plano do verso 33. Agora veja o verso, esse é o verso 23. Agora vejam o 33, o que aconteceu. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Meus irmãos, faremos o mesmo se não recuarmos no compromisso de buscar reforma bíblica para a igreja de Jesus, mas também poder de Deus a conduzir a igreja de Jesus. Esta mensagem é urgente, irmãos. A meu ver, quando celebramos o aniversário do belo movimento Reforma Protestante, precisamos chamar a igreja a orar e valorizar essa dupla agenda, reforma e avivamento. Deus nos avive por sua palavra dia após dia. Igreja reformada é aquela que anuncia que só Cristo